Olá, irmãos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A nossa devocional de hoje, ela fala sobre a oração, um meio de graça. E ela está baseada no livro dos Salmos, o Salmo número 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 7. Mas eu vou me ater apenas em alguns versos. O primeiro verso diz o seguinte: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido, pois a ti eu imploro. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. A oração é um veículo que nos leva a uma comunhão plena, íntima e profunda com o nosso Deus. A oração ela estabelece uma conexão entre a necessidade humana e a onipotência divina. A oração permite Deus agir no meio das circunstâncias humanas. Nesse texto que nós temos diante de nós, nós aprendemos os 3 passos da oração. O primeiro passo é o pedido da oração. No primeiro verso, o salmista diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido, pois a ti eu te imploro. O salmista está gemendo e implorando. Era algo tão intenso, tão necessário na vida do salmista, que ele se apresenta diante de Deus e o seu pedido é um implorar, é um gemido. Assim como nós, diante de situações da nossa vida, o nosso falar com Deus é um gemido, é um implorar diante do momento difícil, tenso, angustiante que nós estamos passando. E essa é a atitude correta, nós clamarmos a Deus. Essa é a atitude mais sábia diante das circunstâncias da vida. Deus conhece o nosso pensamento. No Salmo 139, o salmista diz que tu me cercas por trás, por diante, sob mim põe a tua mão, se subo aos céus estás, se eu desço no mais profundo abismo, lá estás. E ainda ele diz o seguinte: Deus observa cada ação e cada palavra. O salmista, ainda no Salmo, ele diz: Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Deus sabe todas as coisas, mas é importante que nós venhamos a pedir, falar com Deus, em alguns casos até implorar. A criança, quando ela está com fome, ela chora e a mãe vai para atendê-la. A mãe sabe que ela está com fome, mas o choro da criança é uma forma de despertar a mãe para uma necessidade. Deus sabe todas as coisas, ele não precisa ser despertado para isso, mas é necessário que nós tenhamos essa atitude para com Deus, buscá-lo. E, se necessário, nós implorarmos e nós clamarmos para que Deus ouça a nossa oração. A segunda coisa, o segundo passo da oração é a determinação que nós devemos ter em relação à oração. O verso 2 e o verso 3, o salmista diz o seguinte: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, eu te apresento a minha oração e fico esperando. Então, essa é a atitude correta, falar com Deus e aguardar no tempo certo. Deus agirá. Às vezes nós ficamos afobados e ficamos apressados e pensamos que Deus não nos atendeu, Deus não está interessado em nós e nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, como tudo nós queremos instantaneamente no momento, nós não temos a paciência para esperar. No tempo de Deus, Deus vai agir com sim, com não e com o espera um pouco. A determinação da oração é importante. Tiago, ele diz: se está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém sofrendo, faça oração. Então, não importa o que acontecer, nós temos que orar. Via de regra, as pessoas só oram quando estão passando aperto, dificuldade, aflição. Elas se esquecem de orar nos momentos de saúde, de alegria, de paz, de felicidade. Nesses momentos, através da oração, nós temos que nos apresentar diante de Deus para dar ações de graças, porque Ele está nos abençoando. E com certeza, nos momentos de aflição, nós iremos fazer isso. Na oração, nós ganhamos forças para nós vencermos as tribulações, as tentações, as aflições da nossa vida.
O apóstolo Paulo, certo momento da sua vida, um momento muito tenso que ele estava vivendo, ele diz, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse esse mal que me afligia. E a resposta de Deus foi para Paulo: a minha graça te basta. Então é extremamente importante que nós não venhamos a esmorecer, não venhamos a desanimar, mas com determinação. Nós temos que buscar a presença de Deus e esperar nele, porque a graça dele irá nos bastar. O terceiro passo da oração é a atitude que nós devemos ter na oração. O primeiro é o pedido, o segundo é a determinação e o terceiro é a atitude que temos que ter na oração. No verso 7 diz o seguinte: entrarei na tua casa e me prostrarei no teu santo templo, no teu temor. Nós não temos mérito nenhum para nos aproximarmos de Deus e muito menos pedir ou exigir alguma coisa. É muito comum nós vemos algumas pessoas ou algumas práticas em relação a falar com Deus, determinando, exigindo, pressionando e encostando Deus na parede para atender, em muitos casos, caprichos, desejos que são contrários à própria palavra de Deus. Nós não temos absolutamente mérito nenhum para exigirmos de Deus alguma coisa. Se Deus nos atender, é segundo a sua misericórdia. E nós só temos acesso a Deus por intermédio dos méritos de Cristo. Cristo conquistou para nós acesso ao Pai Celeste. Então, segundo a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, e por causa dos méritos de Cristo, Deus assim, ele ouve a nossa oração. Nós devemos nos aproximar de Deus segundo o seu querer. E segundo o seu querer, ele, segundo a sua vontade, que é plena, perfeita e agradável, ele nos atenderá. No Salmo 66, dos versos 19 e 20, diz: se eu tivesse no coração contemplado a vaidade, Deus não me teria ouvido a oração. Entretanto, Deus me tem ouvido e atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Devemos orar todo o tempo, fazer uso desse meio de graça. A oração traz paz à alma, refrigera o espírito e nos guia, nos dá força para levantarmos, firmarmos os passos, olharmos para frente e caminharmos. Façamos uso desse meio de graça, a oração. Que Deus o abençoe. Nos vemos na próxima devocional. Até lá.